As ideias sofísticas tiveram grande popularidade na Grécia Antiga ao longo do século V. Como vimos, muitas ideias populares hoje foram de alguma forma pensadas e discutidas naquela época. A profissão de sofista era, portanto, um grande sucesso, reunindo multidões e transformando-os em uma espécie de estrelas da época. Mas uma figura em particular se tornaria ainda maior do que todos eles, causando até hoje perplexidade por seus raciocínios e sua forma irônica de refutar os oponentes. Sócrates nasceu em 469 a.C., em Atenas. Era descrito como um sujeito fisicamente forte, dono de uma paz interior e de um domínio imenso sobre si mesmo, além de ter sido reconhecido como um valente soldado. Mas sua grande diferença em relação aos sofistas vinha de sua radical concepção sobre a vida virtuosa. Ao contrário dos sofistas, que ofereciam unicamente a oratória, Sócrates afirmava que a virtude poderia ser ensinada por uma transformação interna, chamada metanoia. Não se tratava mais, então, de convencer as assembleias sobre o que era justo, mas de ser realmente justo, compreendendo realmente a justiça. Sócrates levaria essa sua concepção de justiça ao extremo ao aceitar ser julgado e morto por defendê-la. A famosa Apologia de Sócrates trata do julgamento penal ocorrido em 399, sob 3 alegações: de não honrar os deuses, inventar novos deuses e corromper a juventude. Ao final, por votação da maioria, Sócrates é condenado a beber o veneno cicuta. Importante notarmos o que o julgamento representa. A antiga ordem, a religião dos deuses de Atenas, tentava resistir ao que chamamos de crise espiritual e encontrava em Sócrates o seu perfeito bode expiatório. Sua sentença é o espírito de uma época de crise tentando se impor contra a regeneração espiritual representada pelo filósofo. Embora não tivesse um conjunto sistematizado de ideias, Sócrates representa um conflito latente do pensamento da época. Seus questionamentos revelavam o desprezo que os cidadãos atenienses tinham pelo conhecimento verdadeiro e a sua preferência pelo poder, dinheiro e notoriedade. Ao contrário da acusação de não honrar os deuses, Sócrates acreditava que a verdadeira piedade, no sentido de amor aos deuses, seria a meditação pura e a prática da justiça. Mas nem por isso Sócrates abriu mão de ser obediente às leis da cidade, inclusive ao ser condenado. Afirmava que tinha uma dívida com a cidade de Atenas, por tê-lo criado e educado, e por isso acataria resignadamente sua pena de morte, negando-se a fugir para outras cidades. A postura crítica de Sócrates em relação ao meio em que vivia não conduziu, todavia, à ideia de um direito natural contraposto ao direito positivo. Essa distinção estaria superada pela doutrina que fundamenta a ética dos cidadãos na vida social, ou seja, de uma ordem existencial superior tanto às convenções quanto à defesa de leis objetivamente boas. O pensamento de Sócrates foi a base na qual Platão e Aristóteles desenvolveram suas ideias. E essas são, sem dúvidas, as mais importantes, as que mais influenciaram a antiguidade clássica para o direito de hoje. Para compreender a filosofia do direito em Platão, é necessário primeiro consolidar sua premissa antropológica, isto é, responder à pergunta: o que é o homem? O homem possuiria 3 camadas superpostas: uma inferior, integrada pelos instintos, de nutrição e reprodução; uma intermediária, como as forças ativas da alma, como a força de vontade; e finalmente a camada superior, a razão humana. Essa razão não se resume às operações de contar e medir, mas a todo o pensamento humano. No diálogo Fedro, Platão compara a alma humana com uma carroça puxada por 2 cavalos, um de nobre estirpe, representando a razão, e outro pangaré, representando os instintos. A natureza objetiva da alma seria o domínio do cavalo bom sobre o ruim, isso é, o domínio da vontade racional sobre os instintos. Há, então, uma natureza objetiva da alma humana, que sofre consequências naturais ao preferir os vícios às virtudes, os instintos, ao invés da razão. No diálogo Gorgias ficará claro que a desordem da alma torna impossível a comunhão entre os homens, impedindo a sua amizade. A ausência da real comunhão torna a sociedade atraída pela injustiça, tornando todos coniventes com os tiranos. Tendo isso em mente, podemos apresentar a doutrina do Estado em Platão. Assim como o ser humano precisa ter uma natureza objetiva de organização da sua alma, as cidades também precisam distribuir corretamente as funções dos seus cidadãos. O fundamento da filosofia política de Platão está na correspondência da alma do indivíduo e a organização das cidades. Alguns devem dedicar-se a alimentá-la e defendê-la, como os instintos.
outros a sua defesa, como a força de vontade da alma. E como vocês já devem ter suspeitado, o governo deve representar a razão. Esse ponto, no entanto, possui certa divergência dentro do pensamento platônico. A obra República representa o governo como um rei sábio. Já na obra As Leis, esse governante deverá submeter-se às leis e, finalmente, na obra O Político, Platão defende uma democracia direta como a única forma estatal legítima, mas com a condição de que também se atue mediante leis. Uma cidade perfeita seria então aquela que predomina a virtude da temperança na primeira classe social, a coragem na segunda e a sabedoria na terceira. Embora sob formas diferentes, o Estado deve manter-se organizados sob a atividade diretora da razão, sob pena de desaparecer. E essa sentença não é um exagero. Atenas, de fato, sucumbe facilmente à invasão macedônica devido à desordem política. Platão, de fato, emprega a fórmula de um direito natural para explicar o direito aplicado segundo a ordenação da razão perante os instintos, de modo que a cidade seja organizada em benefício de uma divisão de trabalho e educação dos jovens para tornar os indivíduos melhores e mais virtuosos, a exemplo do que era o seu mestre, Sócrates. Esse direito natural, então, ele não estaria em oposição ao direito positivo. Pelo contrário, somente por meio dele seria concretizado. Um direito criado para satisfazer o interesse de grupos privados de determinado grupo teria mera aparência de direito, pois não corresponderia à sua verdadeira finalidade. Reiteradamente, Platão apela à ideia de um bem comum, no qual cada pessoa realiza aquilo que corresponde às suas aptidões naturais, e o governo que atua em benefício dos governados. Um dos aspectos mais importantes é notar que essa preocupação com as virtudes e a defesa contra a degradação moral dos homens torna justificável para Platão, inclusive, que se desobedeça a leis. O filósofo está convicto da importância superior de um direito baseado na antropologia natural do homem. E, por esse motivo, autores como Bergson vê aí um prenúncio do princípio do que hoje conhecemos como o princípio da dignidade da pessoa humana.